Nesse vídeo nós vamos iniciar a construção de uma API REST implementada com a linguagem Go. Nesse vídeo nós vamos implementar um endpoint utilizando o verbo HTTP GET e vai retornar uma mensagem qualquer. Para executar os comandos que eu vou mostrar nesse vídeo, é importante ter instalado já na sua máquina o Go. Caso você ainda não tenha, eu vou deixar os links, vou deixar umas instruções aqui na descrição do vídeo, com a qual você consegue instalar todo o ambiente do Go. É uma coisa bem simples, não demora mais do que 5 minutos. E aí você já consegue executar a sua primeira API REST em Go, ok? Eu vou usar também como IDE o VS Code, né, o Visual Studio Code, e eu também vou deixar o link aqui na descrição para que você, caso você não tenha, você consiga fazer o download aí da IDE e consiga implementar sem problemas, ok? Vamos para o código. Aqui estamos no nosso IDE, o VS Code, e já estou aqui com o projeto aberto. Basicamente, o que foi que eu fiz? Deixei aqui no Explorer. Eu criei um folder, certo? Vazio mesmo, dentro desse diretório. E abri aqui no meu Visual VS Code. Perfeito? Então, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é dar os primeiros passos. E, portanto, vamos iniciar aqui com um endpoint GET, bem simples, retornando uma mensagem. Então, a ideia aqui é dar realmente os primeiros passos, ser o primeiro endpoint com a linguagem Go. Perfeito? Então, vamos criar aqui um novo arquivo, certo? Esse arquivo vai ser o main.go. Lembrando que eu instalei aqui no VS Code uma extensão referente à linguagem Go. Então, aí eu consigo trabalhar com ela sem problemas. Nós temos aqui o main Go. Aqui vai ser o nosso primeiro arquivo, certo? Referente ao nosso projeto. É a partir desse arquivo que tudo será executado, perfeito? Então, eu vou colocar aqui um package, o package main. Isso aqui vai ser referente ao package main. E eu vou abrir aqui uma função, funcMain, vai ser a função principal. Se é a sua primeira vez aqui com a linguagem Go, e vamos fazer um Hello World aqui, bem simples, import fmt, e aqui a gente consegue fmt print ln, olá mundo, ok? Vamos aí startar o nosso primeiro olá mundo. Para saber se você tem o Go instalado, basta botar Go version. Vai mostrar a versão do Go que você tem instalado na sua máquina, perfeito? E para executar esse arquivo, você coloca go run main.go. Então, quando eu executar esse arquivo, ele vai trazer aqui o Olá Mundo para você. Ou seja, já está tudo ok aqui para a gente. Só que, nesse vídeo, nós não vamos abordar um Olá Mundo, né? Nós vamos... A ideia é abordar o nosso primeiro endpoint, get, retornando uma mensagem qualquer. Então, para isso, nós vamos mudar aqui um pouco a implementação. Os imports vão mudar também. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós precisamos de um módulo que organize aqui as dependências do nosso projeto. Certo? Então, para isso, nós precisamos executar um comando aqui no nosso terminal, ok? Referente ao mod, ao arquivo mod. Então, go mod init, coloca example barra o nome do folder do seu projeto, né? O nome do seu projeto aqui, produto service, aqui no meu caso, produto service. Quando eu executar, perceba que ele vai criar um go.mod aqui no meu projeto automaticamente. Quando você entra nele, bom, é um módulo ainda vazio, perfeito? Então, esse aqui é o primeiro passo que nós temos que ter para dar início aí à nossa API REST. E, bom, para utilizar todos aqueles recursos HTTP, todos aqueles, os recursos REST também aqui na nossa API, nós precisamos instalar uma dependência, ok? Nesse caso, a nossa dependência vai ser o Gin Gonic. Então, precisamos fazer o download dessa dependência no nosso projeto. Aí, vamos fazer o comando go. Deixa eu colocar mais para cima, para ficar mais visível. Go get github.com barra, deixa eu ver se eu consigo botar mais para cá, github barra gin gonic barra gin. Isso aqui vai instalar essa dependência no nosso projeto. Perceba que instalou bem rápido. E quando nós vamos no nosso arquivo mod, você percebe que já foi instalado uma série de dependências no nosso projeto. Perfeito? Automaticamente.
E, obviamente, adicionou mais esse arquivo go.sun, certo? Que tem mais detalhes aí das dependências instaladas. Bom, voltando aqui para o nosso main, que é o arquivo, que é a função principal da nossa API, é através dela que tudo será executado. Deixa-me botar um pouco aqui mais para cima. Bom, a partir de agora a gente precisa fazer umas implementações que diga, por exemplo, qual é a URL que eu tenho que acessar para acessar a minha API REST, qual rota eu utilizo para acessar uma determinada função da minha API, certo? Um determinado endpoint da minha API, e a partir de agora nós vamos trabalhar com isso. Há a opção de você importar já algumas dependências, mas o Go já traz isso para você, certo? Já é automático. Então, vamos primeiro implementar aqui um roteador, um router, que vai ser do meu DIN, certo? Default, ou default, fica a seu critério. E você percebe que a importação já foi feita, certo? Ok. Quando chegar aqui, a gente vai chamar o router, .run. Por algum motivo não veio. Default, maravilha. Router.run. E aqui nós precisamos definir qual a URL que nós vamos conseguir acessar a API. Perfeito? Então, vou botar aqui localhost e a porta de acesso, 8080. Com essas instruções aqui, com esses comandos, a gente já consegue fazer com que a API tenha uma URL de acesso para chegar nela. Perfeito? Ok. Uma outra coisa que seria interessante nesse caso, acessar um determinado endpoint dentro da minha API. Então, nesse caso, eu venho aqui, router.get, que é o verbo que nós estamos querendo implementar no nosso primeiro endpoint aqui com a linguagem Go. E nesse primeiro parâmetro, eu defino a rota que eu quero utilizar. Eu vou botar, por exemplo, hello, só para ficar bem simples mesmo. E nesse segundo parâmetro, a gente tem que definir qual dado vai ser retornado no meu endpoint. Nesse caso, eu vou definir aqui uma nova função, certo? Func hello mesmo, o mesmo nome. E como parâmetro, eu vou definir que o contexto do GIN ele seja utilizado nessa função, certo? Eu vou botar aqui context. Eu vou utilizar o recurso do GIN.context. E a partir daqui eu posso utilizar essa variável context conforme eu quero utilizar. Aqui eu coloco contexto.indented.json, certo? Aqui nesse primeiro parâmetro, aqui são dois parâmetros, no primeiro eu vou definir qual a resposta HTTP que eu quero que seja retornado quando esse endpoint for acessado e executado sem nenhum problema. Então eu vou colocar http/status, ok? E no segundo parâmetro eu vou colocar a mensagem que o endpoint vai retornar quando eu acessar, certo? Então, nesse caso, eu vou utilizar aqui meu primeiro endpoint get em Golang. Então, essa aqui vai ser a mensagem que eu vou querer retornar no meu endpoint. E esse aqui é o status que eu vou também retornar nesse mesmo endpoint. E, obviamente, aqui no segundo parâmetro, eu coloco o nome da função que eu utilizei aqui. Ok? Vamos lá. Então é isso. Já defini aqui a URL de acesso da minha API, já defini aqui uma rota de um endpoint, e esse endpoint vai retornar essa função aqui, que já foi. Perceba que ao utilizar o http.status, ele também já importou aqui automaticamente qual é o módulo responsável por esse recurso. E vamos agora executar essa API, né, que está bem simples. Então eu boto go run main.go. Executando aqui. Pronto, aqui ele já levantou a API para a gente, no localhost 8080. Eu vou abrir aqui o meu Postman e vou acessar. Ok. Não pensei criar uma nova não, por aqui mesmo. Eu vou botar aqui localhost dismiss. Localhost 8080/hello. Acesso. Ele traz para a gente aqui
meu primeiro endpoint get em Golang. Certo? Então, essa era a proposta do vídeo, fazer com que você implemente seu primeiro endpoint, utilizando o verbo HTTP GET, e retornando uma mensagem bem simples aqui. Nos próximos vídeos dessa playlist, que é dedicada à linguagem Go, nós vamos ver aí os próximos endpoints, utilizando put, delete, post, certo? E posteriormente outros vídeos acessando o banco de dados, mensagerias também serão apresentados aqui nessa playlist, ok? Então até o próximo vídeo.